Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre racismo ambiental. Afinal, o que é racismo ambiental? Do que se trata esse conceito? O racismo ambiental é um conceito que se popularizou a partir do século XX. No entanto, mesmo em 2025, ele segue ainda muito restrito ao ambiente acadêmico. Tanto que em algumas palestras que eu ministrei, nas aulas que eu fui dar nas escolas, a gente percebe que muitos professores, mesmo, né, e obviamente que tiveram acesso à graduação, à academia, desconhecem esse conceito. Então, o que é o racismo ambiental? O racismo ambiental se trata das injustiças climáticas, das injustiças socioambientais que acometem uma parcela específica da população. A parcela específica da população da qual eu estou falando trata-se de pessoas pretas que moram em bairros pobres, trata-se também das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, dos ribeirinhos, enfim, são pessoas etnicamente vulneráveis e historicamente que também estão sujeitas a mais vulnerabilidade e mais empobrecidas. Quem comete o racismo ambiental? As exceções, a gente fala que quem está no topo dessa pirâmide é a branquitude, é quem mais polui, é quem mais degrada e é quem mais enriquece com a degradação ambiental. Esse infográfico aqui eu trouxe para a gente conseguir desmembrar de forma um pouco mais lúdica, né? Aqui no comecinho dessa pirâmide, no topo da pirâmide, com uma ou outra exceção, nós temos as pessoas brancas. Elas, em sua maioria, emitem 50% do carbono, ou seja, os 10% mais ricos, eles emitem metade do carbono que é lançado na atmosfera. Quem está na base dessa pirâmide social, os 50% mais pobres, emitem apenas 10% de CO2. O que isso significa? Eles poluem menos, mas sofrem mais as consequências da destruição da natureza. Além de viver, quando se trata de comunidades tradicionais, de quem mora em favela, por exemplo, viver em situação de insegurança quando se trata de saneamento básico. Quem que lucra com isso? São essas pessoas ricas. Eles se beneficiam da destruição da natureza através da especulação imobiliária, através do agro, da mineração, da pecuária. O agro, a mineração, por exemplo, gasta bastante água, né? Não é aquele banho de 20 minutos, de 30 para quem gosta de um banho mais demorado. Não é isso que está levando a água do mundo embora, né? Na verdade, é a industrialização, como a mineração, como o agro, que está gastando horrores de água, além de estar prejudicando, no caso da mineração, por exemplo, a saúde dos povos tradicionais. O pó de minério é altamente prejudicial, sabe? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que estão aí em situação de insegurança habitacional. Eles compram um terreno mais barato num local que é inseguro, que se vier uma chuva muito forte, uma chuva torrencial, ela vai levar a casa da pessoa, muitas vezes leva a vida da pessoa também. Por quê? Por causa da especulação imobiliária. Esses 10% mais ricos detêm o poder ali sobre lote, sobre prédio, sobre casa. Então, os lugares mais seguros, os lugares melhores, eles vão ter um preço absurdo. Essas pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, que historicamente sofrem com a pobreza e a exclusão, não conseguem comprar imóveis ou terrenos nesses lugares. Elas compram em lugares piores e no momento de enchente, de chuva, infelizmente o que acontece com elas é perder a casa, perder os bens, muitas vezes perder a própria vida também. Né? Isso é o racismo ambiental. A gente tem o topo da pirâmide com pessoas brancas que lucram com a destruição climática, com a destruição da natureza, e a base dessa pirâmide, que é composta por pessoas pretas e comunidades tradicionais sofrendo com essa destruição. Nisso, a gente vê aqui esse aviãozinho. O que é que essas pessoas ricas fazem? Quando elas chegam num ponto que já destruíram muito a natureza, o clima não tem mais condição de ficar, porque tá quente demais, porque ali não se produz mais comida, não se produz mais nada, elas pegam seu jato, seu avião e vão para um outro país, vão para um outro local onde a natureza é abundante, é farta e o clima é mais ameno. Então, acontece aí
esse conceito de se refugiar em um outro local para viver com mais qualidade de vida e deixar toda a destruição para quem não pode fazer o mesmo que você. As principais consequências do racismo ambiental que recaem sobre essa parcela da população que a gente acabou de falar, entre elas tem a piora na saúde dos povos etnicamente vulneráveis, quando a gente fala de doenças respiratórias, por exemplo, os inúmeros casos de câncer que aconteceram depois do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, a piora na qualidade de vida, né? Que é uma consequência, a falta de acesso a áreas verdes, por exemplo, contribui diretamente para a piora na qualidade de vida. Quando essas pessoas habitam as favelas, né, e grande parte, mais de 60% dos moradores das favelas é composta por pessoas pretas, são locais muito adensados, com muitas ilhas de calor, e elas não acessam áreas verdes, não tem como ter uma área verde ali dentro, né? A falta de acesso ao saneamento básico, né? Então, isso piora drasticamente a qualidade de vida das pessoas, elas podem adquirir alguma doença, já que a água não é tratada, o esgoto não é tratado, o lixo fica exposto, porque pode ser que não tenha coleta todos os dias, então pode atrair diversos roedores, baratas, enfim. Essas pessoas ficam expostas a uma série de enfermidades, a uma série de doenças que poderiam ser evitadas com 3 coisas simples: coleta de lixo e tratamento de água e esgoto adequados, né? Quando elas constroem em locais inseguros, por exemplo, uma das consequências pode ser perder a própria vida, já que não é seguro. Uma chuva pode levar a casa e, para além disso, pode levar a vida das pessoas também. Com isso, nós temos o genocídio do povo negro e das comunidades tradicionais como um todo. Eu trouxe essa foto aqui para ilustrar o pedido, né, a luta dos povos tradicionais por melhores condições e pela reivindicação dos seus direitos. As comunidades quilombolas, elas resistem há séculos, né? Então, a luta delas não é só para permanecer no território que é delas por direito, mas que elas muitas vezes têm que viver em disputa com fazendeiros, né? Com outras pessoas que querem expulsá-las de lá para tomar esse território. Acontece que as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, elas têm, no caso das comunidades quilombolas, elas têm um legado importantíssimo, né, que é o legado sociocultural afro-brasileiro. A história do Brasil, ela se entrelaça com a história africana em diversos momentos. Só que há muitos séculos essa história, a contribuição africana, vem sendo demonizada, vem sendo apagada. Para além da importância sociocultural das comunidades quilombolas, elas são muito mais do que resistência. Hoje em dia não é mais isso, né? Elas constroem seus relacionamentos ali, as suas afrovivências, não é mais um local de negros fugidos, como tratava o Conselho Ultramarino de Portugal no século XVIII. Elas trazem grandes contribuições, como, por exemplo, a prática sustentável, né, do manejo da água, do manejo do solo, um extrativismo sustentável, elas conseguem preservar a biodiversidade, mantêm os ecossistemas saudáveis, preservam também todo o corredor ecológico daquele local que elas habitam. Nos territórios quilombolas, aqueles que são oficialmente delimitados, então, a gente tem mais de 90% dos seus moradores convivendo com a insegurança com relação ao saneamento básico. Disso derivam diversas consequências, né? Eles podem vir a se contaminar com a água, com o solo, porque eles plantam naquele lugar. Então, se a água contaminada vai descendo ali no solo, eles podem se contaminar de alguma maneira. Então, água e esgoto tratado são fundamentais. Se eles não têm acesso à coleta de lixo diária, o lixo fica ali exposto, atraindo animais, roedores, baratas e outras coisas. Essas pessoas que têm o seu território garantido por direito, né, desde a Constituição de 88, elas também têm garantido lazer, moradia, saúde, acesso a saneamento básico, mas na prática isso não acontece dessa forma, porque se a prática tivesse realmente
alinhada com aquilo que está na Constituição, esse número aqui de 90% das comunidades, dos moradores viverem nessa situação de insegurança, ele seria infinitamente menor, não é verdade? Então, pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês.